Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique e eu faço parte do grupo 3, juntamente com Matheus Fabrício, Lucas Baima e Vitor Enzo. E hoje vou apresentar uma das questões propostas pelo professor para o nosso grupo. A gente utilizou a terceira edição do SADICO. Os assuntos abordados foram noções de campos elétricos em distribuições contínuas de carga e densidade de fluxo elétrico e a aplicação das fórmulas das mesmas. A questão que eu vou apresentar vai ser a questão de 4.10, que foi uma das duas solicitadas pelo professor, onde informa que um anel dado por y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4 e x igual a 0 está carregado com uma distribuição uniforme de carga de 5 microcoulomb sobre metro. A letra A determine D em P 300. Vamos informar a letra A, então. As duas fórmulas utilizadas na questão são essas: a integral de linha de carga e a D igual a ε0 vezes Z. Utilizando as relações entre essas duas fórmulas, D vai ser igual à integral de PLDLR sobre 4πr ao cubo. Bom, na figura abaixo é possível visualizar que a forma geométrica e a simetria é bem intuitiva do problema, tá? A gente também pode observar que R igual a menos A de AP mais H de AZ, y ao quadrado mais Z ao quadrado igual a 4, logo o raio A será igual a 2. Fazendo a substituição, obtém-se a fórmula acima, porém devido à simetria da componente P, a resolução da integral ficaria D igual a ρL vezes A vezes H de AZ sobre 2 vezes A ao quadrado mais H ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Como determinado na questão, temos x igual a 0, o que determinará uma mudança de componentes de AZ para x. Então, D ficaria 2 vezes 3 vezes 5 AX sobre 4π vezes 18 elevado a 3 sobre 2, que seria igual a 0,32 microcoulomb, resolução da letra A. Na letra B, temos que se duas cargas pontuais idênticas Q forem colocadas em 0, menos 30 e 0,30 nas proximidades do anel, determine o valor de Q tal que D igual a 0 em P. Para D igual a 0, temos que D igual a dr mais dq igual a 0. dr nós já temos, então vamos achar o dq, que seria igual a q sobre 4π, no primeiro ponto, aqui 0 menos 3, 0, seria o ponto P menos esse ponto P1, vamos chamar de P1, né? Seria P menos P1 sobre o módulo de P menos P1 ao cubo. E no segundo caso seria Q sobre 4π, P menos P2 sobre o módulo de P menos P2 ao cubo. P2 seria esse ponto aqui, tá? Seria a soma dessas duas fórmulas, Q sobre 4π, P menos o ponto, sobre P menos o ponto modular ao cubo. Desenvolvendo, o dq será igual a 6Q sobre 4π vezes 18 elevado a 3 sobre 2. Como já temos o dr achado na letra A e queremos o Q, que seria esse Q, seria o dr 0,32 microcoulomb mais essa fórmula achada do dq, que seria 6Q sobre 4π vezes 18 a 3 sobre 2, seria igual a 0. Resolvendo essa questão, seria Q igual a menos 102 microcoulomb, ou Q igual a menos 102 vezes 10 menos 6, tá? Essa é a resolução da letra B da questão 4.10. Olá, quem está apresentando agora é o Lucas, certo? Fiquei responsável pela questão 6.14, foi a segunda questão sorteada para o grupo 3, certo? E a questão diz o seguinte: a região entre duas cascas esféricas concêntricas condutoras com raios 0,5 metro e 1 metro está livre de cargas. Se V no ponto onde R é igual a 0,5 metro é igual a menos 50 volts e V no ponto onde R é igual a 1 metro é igual a 50 volts, determine a distribuição de potencial e a intensidade do campo elétrico na região entre as cascas. Iremos utilizar, a princípio, três fórmulas nessa questão, certo? A equação do Laplace, certo? Visto que trata-se de uma região livre de cargas.
a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico, né? A equação de Maxwell, onde o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. E onde a gente também sabe aqui que o operador laplaciano do potencial vai ser igual, vai ter essa igualdade. Só estaremos utilizando este pedaço da equação, visto que o potencial depende somente do raio, certo? Tanto φ quanto θ não irão implicar em alterações aqui na nossa questão. Então vamos lá. Como falei anteriormente, visto que o V depende somente do raio, a equação do Laplace torna-se a seguinte, certo? E já que o R é diferente de zero na região de interesse, vamos multiplicar a equação, vista anteriormente no slide anterior, né, por R ao quadrado. E vamos obter a seguinte equação. Para dar prosseguimento à resolução, vamos realizar a integração da equação. Com isso, vamos achar que o raio ao quadrado, que multiplica dV sobre dr, é igual a constante A. Ou então, a gente pode passar o raio ao quadrado para o lado direito, né? Onde dV sobre dr é igual a constante A sobre o raio ao quadrado. Realizando novamente a integração, vamos achar que o potencial V, certo? Vai ser igual a menos a constante A sobre o raio, mais a constante B, certo? E já que encontramos essa equação, nós podemos encontrar os valores das constantes A e B, visto que temos os valores do potencial, tanto onde o raio é igual a 0,5 metro, como também onde o raio é igual a 1 metro. Então, dando prosseguimento à resolução, vamos realizar primeiro o primeiro cenário, certo? Onde o raio é igual a 0,5 metro, temos que o potencial V é igual a menos 50 volts. Logo, realizando as substituições, temos que menos 50 vai ser igual a menos A sobre 0,5 mais B. Ou então, botando menos A sobre 1 meio, vamos achar que menos 50 é igual a menos 2A mais B. E no segundo cenário, onde o raio é igual a 1 metro, temos que o V é igual a 50 volts. Logo, fazendo as substituições, 50 é igual a menos A mais B. Visto que encontramos essas duas equações em função das constantes A e B, nós conseguimos formar um sistema, certo? E com isso podemos encontrar os valores de A e de B, certo? Aqui ficou mais fácil de isolar o A, certo? O A vai ser igual, no caso, a B menos 50. Aqui a gente manteve a equação. Então, a gente substituindo na primeira equação aqui, né, o valor de A encontrado, que no caso é B menos 50, vamos ter o seguinte, menos 50 é igual a menos 2, que multiplica B menos 50, mais B. Realizando todos os cálculos, vamos encontrar ao final que B é igual a 150. Com isso, podemos encontrar o valor de A, substituindo na segunda equação. A vai ser igual a B, que no caso é 150, menos 50. Logo, vamos encontrar que A é igual a 100. Com isso, substituindo na fórmula geral, certo? Vamos ter que V é igual a menos A, que no caso é 100, sobre o raio, mais B, que no caso é 150. E para encontrarmos também o valor do campo elétrico, né? Como vimos no segundo slide, o campo elétrico vai ser igual a menos o gradiente do potencial, que também pode ser igual à derivada do potencial, certo? E encontramos aqui a equação. Logo, fazendo dV sobre dr, vamos encontrar que vai ser igual a menos A sobre R ao quadrado a R. Logo, fazendo as substituições necessárias, temos que o campo elétrico é menos 100 sobre o raio ao quadrado, volt por metro. Com isso, finalizamos as duas questões aqui, a apresentação da resolução das duas questões, e agradecemos pela atenção.